O site alemão Transfermarkt é conhecido mundialmente por sua especialização no mercado de transferências e valores de mercado dos jogadores. E recentemente eles atualizaram os valores do Brasileirão Série A. Então nesse vídeo a gente vai ver quais são os 7 times mais valiosos do Brasil em valor de mercado. Ou seja, somando todos os jogadores do elenco, bora ver quem vale mais grana. Então já vamos começar com o 7º lugar, onde já temos uma surpresa: o RB Bragantino. Alguns anos atrás, quem imaginaria que o time de Bragança Paulista tivesse aqui na lista, né? Antes eles eram literalmente um time da segunda divisão, e no Paulistão de 2019 os caras chegaram a quase serem rebaixados. Imagina, até que naquele mesmo ano foram comprados pela gigante Red Bull e cresceram cada vez mais, montando um elenco muito valioso. Então hoje, somando todos os jogadores, o Bragantino tem um valor de mercado de 82,7 milhões de euros. O valor é em euros porque essa é a moeda da Europa, onde acontecem as maiores transferências. E se a gente converter para real, dá um valor gigante de aproximadamente 450 milhões. E grande parte desse sucesso é porque eles apostaram em jovens talentos que se valorizaram, como por exemplo o Praxedes. Esse cara veio da base do Inter e chegou até a ser premiado como o melhor jogador da Copinha de 2020. Então subiu pro profissional, em 2021 foi comprado pelo Bragantino e hoje é o jogador mais valioso da equipe. Com só 21 anos, vale 6 milhões e meio de euros. Mas também tem vários outros talentos com potencial gigante, como o ponta Elinho, de 23 anos, lateral Lucas Cândido, que tem 22 e lá vai, além do zagueiro Léo Ortiz, que vale 6 milhões de euros também. E para essa temporada 2023, eles fizeram novas contratações de peso, como o atacante Thiago Borbas, que veio do River Plate do Uruguai por 4,8 milhões de euros, o Lucas Cunha do Gil Vicente de Portugal por 1,5, além de já terem contratado o Henry Mosquera de um time colombiano chamado Envigado e lá vai. Então hoje o Bragantino tem o 7º elenco mais valioso do Brasileirão, 450 milhões de reais, um valor que hoje é maior que do Boca Juniors, pra tu ver. Então beleza, indo agora pro 6º mais valioso, a gente encontra outro clube paulista, mas dessa vez um da capital, o São Paulo. O tricolor paulista foi um dos times mais fortes do Brasil, principalmente nos anos 2000, quando ganhavam tudo, então já tiveram dias melhores, mas ainda assim se mantém entre os times mais valiosos, com um elenco de 458 milhões de reais, ou 83 milhões de euros, um pouco mais que o Bragantino só. E o jogador mais caro do elenco é o meio ofensivo Juliano Galopo. Esse cara foi comprado no meio do ano passado do Banfield da Argentina e hoje já vale 8 milhões de euros. E assim como o Bragantino, os mais jovens são os mais valiosos. Depois do Galopo vem o Rodrigo Nestor, que vale 7, o Pablo Maia 6, zagueiro Diego Costa 4 e etc. Além dos jogadores mais velhos também, como o Caleri e o Luciano. Só que para essa temporada o São Paulo não gastou muito. Na verdade, o que os caras mais focaram mesmo era em vender jogador, como o Volpe indo pro Toluca do México por 2 milhões de euros, o ponta Marquinhos pro Arsenal, o ponta Emiliano Rigoni pro Austin dos Estados Unidos e o meia Gabriel Sara indo pro Norwich. Então os caras que tem o 6º elenco mais valioso podiam estar mais no topo da lista ainda, mas né, fizeram tanta venda assim porque o clube se vê numa crise financeira milionária. Dívida que veio das gestões anteriores foram se acumulando e virando uma bola de neve, então os caras estão focados em pagar isso tudo. Então beleza, se o São Paulo em 2022 foi vice da Copa Sul-Americana, o time que abre nosso 5º lugar gosta de ganhar esse título, o Atlético Paranaense. O time da Arena da Baixada teve um crescimento muito grande nos últimos anos e subiu de patamar mais ainda. Os caras ganharam a Copa Sul-Americana de 2018, Copa do Brasil de 2019, Sul-Americana de novo em 2021 e chegaram na final da Liberta de 2022, imagina! E além disso, o clube também tem uma baita gestão, sem dar prejuízos e nada. Tipo, não chegaram e compraram um super craque por milhões e milhões, mas foram contratando jovens talentos e trazendo muitos da base, que se valorizaram demais. Então hoje eles têm o 5º elenco mais valioso do Brasil. Somando todos os jogadores, chega no valor de 490 milhões de reais, ou 89 milhões de euros. Mas na verdade, o Furacão tá aqui tão alto na lista também, porque tem no seu elenco um dos jogadores mais valiosos do Brasil todo, que tá até sendo cotado na Europa, o atacante Vitor Roque. Cara, o Vitor Roque só tem 18 anos e as notícias dizem que o Barcelona vai fazer uma baita proposta para ele na próxima janela de transferências, além de outros clubes também estarem interessados nele. Hoje o valor de mercado do Vitor Roque, segundo o Transfermarkt, chega a 18 milhões de euros, ou quase 100 milhões de reais. Pois é, só ele tem um valor de mercado quase igual ao do elenco inteiro do Cuiabá. E além dele, tem outros jogadores como o Kelvin, Bento e Christian, que vale mais ou menos 7 milhões de euros cada. E olha que eles nem pagaram por grandes contratações nessa temporada de 2023, hein? Será que na próxima janela vem gente grande chegando no Atlético? Então beleza, se o Furacão tem um dos caras mais valiosos do campeonato, o 4º time do ranking também conta com um jogador muito caro, o Corinthians.
Corinthians. Sim, o time de Itaquera pode não estar conquistando muitos títulos, mas ainda tem um elenco de peso. E há 2 anos, 2021, o Corinthians tinha um time sem muita estrela, com Gustavo, Matheus Vital, Arauz, Camacho e etc. Aí alguns meses depois, já contavam com Juliano, William, Renato Augusto, Roger Guedes, e no ano passado ainda veio o Yuri Alberto. O elenco mudou da água pro vinho e hoje é o quarto mais valioso do Brasil. Contando com o euro a 5,50, o valor de mercado do Timão chega a 530 milhões de reais, 96 milhas de euros. E o cara mais valioso do elenco é ele, o Yuri Alberto. Cara, o Yuri em janeiro de 2022 estava no Inter e foi comprado pelo Zenit da Rússia, o que foi na verdade uma das maiores contratações do time russo. Mas aí, logo em junho daquele ano, ele foi emprestado pro Corinthians e viu que preferia jogar no Brasil. Então acabou ficando, o Timão negociou com os russos e agora ele joga em definitivo em Itaquera. E por ser um cara novo, de só 22 anos, tem um valor de mercado bem alto, de 18 milhões de euros também, quase 100 milhões de reais. Os outros dois mais valiosos é o Roger Guedes e o volante Fausto Vera. Outros caras como o Cássio, Gil, Renato Augusto e etc. não chegam a esse valor porque mesmo sendo bom, já tem mais idade, tá ligado? Vamos ver como o novo técnico Luxemburgo vai gerenciar esse time aí. Então beleza, vamos agora subir no pódio e ir pro grande top 3 times mais valiosos. E com a medalha de bronze tá um que vai inaugurar agora o seu novíssimo estádio, o Atlético Mineiro. Sim, o Atlético, que vai inaugurar a Arena MRV, tem o terceiro elenco mais valioso. E eles podiam estar jogando muito mais do que estão hoje. Em 2021, com o técnico Cuca, os caras conquistaram o Brasileirão e a Copa do Brasil de uma forma impressionante, mas na temporada 2022 não conseguiram defender os títulos. Só o estadual e a Supercopa. Aí começaram essa temporada 2023 ganhando o estadual também, mas perdendo jogos importantes na Libertadores e no Brasileirão. Só que se entrarem nos trilhos, podem disputar por tudo de novo, porque continuam com um baita elenco. Somando todos os jogadores, o Galo tem um valor de mercado de incríveis 102 milhões de euros, ou convertendo para real por volta de 560 milhões, literalmente meio bilhão. E a principal estrela é o Hulk, mas ele já tem 36 anos de idade, então tá longe de ser o mais valioso. Os caras com maior valor de mercado são dois: o lateral Guilherme Arana e o meio atacante Zaratio, de 12 milhões de euros ou 66 milhões de reais cada um. E além deles, também tem caras que estão ali emprestados, que ajudam a colocar o Galo em terceiro no ranking, como o ponta Pedrinho vindo do Shakhtar e Paulinho do Bayer Leverkusen. Na verdade, os dois provavelmente vão ficar no Galo, mas se tu acha que o Atlético tá cheio da grana, tá muito enganado. O clube tá com uma dívida quase que inacreditável de 2 bilhões de reais. Eles já deviam 1,5 bilhão e com o estádio novo devem mais ainda. Tá difícil a situação, vamos ver como vão sair dessa. E se o Atlético tá numa situação financeira ruim, vamos agora pro segundo lugar, que tem um clube que pode ser considerado como o mais rico das Américas, o Flamengo. Cara, o Flamengo na temporada 2022 teve simplesmente seus maiores ganhos na história. O que entrou nas contas do clube só ano passado chegou na casa dos 1 bilhão e 100 milhões de reais. Mas aí também tem gastos. Então só de lucro chegou a 136 milhões. Na verdade faz tempo que o Fla vem tendo esses números e receitas gigantes. Então eles vêm fazendo contratações cada vez mais caras e batendo os recordes todo ano. Se a gente só contar com os valores em reais na época de cada transferência, até 2019 a mais cara tinha sido a do Tevez indo pro Corinthians por 60 milhões lá em 2005. Mas aí o Flamengo, quando ficou rico, foi lá e acabou com o recorde. Em 2019 contratou o Arrascaeta por volta de 63 milhões de reais, o Gabigol em definitivo da Inter de Milão por 78, em 2021 o Pedro em definitivo da Fiorentina por 87 milhões de reais, o Cebolinha por 87 também, e o recorde em reais foi o Gerson do Marselha por 92 milhões. Olha isso, cara. Das 5 contratações mais caras do Brasil, as 5 são do Flamengo, e são caras que ainda estão no elenco. Então essa galera, somada aos outros que estão ali, faz o Flamengo ter um valor de mercado de 847 milhões de reais. 154,15 milhões de euros. Tipo, os caras têm incríveis 10 jogadores valendo 5 milhões de euros ou mais, como o Matheus França, Eric Pulgar e vai subindo, até o Arrascaeta, Gabigol e o Pedro. De acordo com o Transfermarkt, o Pedro é o jogador mais valioso do Brasil hoje, e não é pra menos, né? Em 2022, o cara foi o rei da América sendo o artilheiro, e nesse ano já passou das 20 bolas na rede. Uma máquina. E por incrível que pareça, o Flamengo não tá em primeiro lugar no nosso ranking. O time que até a gravação
gravação desse vídeo é o mais valioso do Brasil, é um de São Paulo. E você já tá ligado qual que é, né? Sim, o atual campeão brasileiro, Palmeiras. O Palmeiras tá na frente, mas fica em primeiro por um detalhe muito pequeno, porque tem literalmente o mesmo valor de mercado do Fla. De uma forma incrível, os dois times valem 154,15 milhões de euros. Cara, olha isso. Mas no ranking o Palmeiras continua na frente, porque tem um jogador a menos no plantel. Com um a menos tem o mesmo valor, ou seja, a média do Palmeiras é maior. Tanto que nada menos que 10 jogadores valem 8 milhões de euros ou mais, como Gabriel Menino, Joaquim Piqueires, zagueiro Murilo e até os mais caros, como Rony, Rafael Veiga e o mais valioso, a joia Endrick. O Endrick só tem 16 anos, mas tem um valor de mercado muito alto. Hoje esse valor tá em 20 milhões de euros. Mas o Endrick tá com os dias contados no Verdão, porque ele já acertou a negociação com o Real Madrid e quando fizer 18 ano que vem vai pra lá. E o que o Real pagou não é brincadeira. Somando tudo, contando impostos, os merengues vão pagar 72 milhões de euros por ele. Sim, o valor de mercado é 20 milhões, mas o Real entende que ele vai valorizar muito mais e pagou tudo isso por ele. Pode ser uma joia pro futuro do Real. E pra essa temporada o Palmeiras também fez contratações altas, como o Arthur vindo do Bragantino por 8 milhões de euros. Além de no ano passado já ter contratado aquele José Lopes, que em reais foi simplesmente a maior compra da história do Palmeiras. Pois é, a diretoria realmente não tem esse lance de desembolsar milhões pra trazer o cara. Então enquanto o Flamengo tem os caras individuais mais caros do Brasil, Pedro e Gabigol, o Palmeiras tem uma média de valor maior por jogador. Que rivalidade gigante que se formou, hein? Vamos ver como eles vão sair esse ano. E aí, qual que foi a maior contratação do seu time? Comenta aí embaixo. E se liga também nos meus outros vídeos. Tenho certeza que tu vai gostar muito. Então beleza, valeu e tchau!